retomar, né, aqui o nosso programa, porque nós tivemos um problema técnico no Facebook e por conta desse problema técnico, a nossa live não estava entrando, não estava iniciando. Então eu quero cumprimentar as pessoas que estão chegando aí no programa Vida em Movimento pela live do Facebook, na Rádio Cotia, né? Na Rádio Cotia, na página da Rádio Cotia FM. Eu sinto muito aos nossos ouvintes, eu peço perdão, né? Aí, mas são coisas que acontecem, tá, gente? Programa ao vivo tá sujeito a esse tipo de situação, tá? Então vamos continuar. Eu já falei um pouquinho aqui com os nossos seguidores no Instagram, já falei um pouquinho sobre a questão do relacionamento com o dinheiro, de se atribuir ao dinheiro a dor, a justificativa das nossas frustrações, de situações que fogem ao nosso controle de qualquer maneira e que para as pessoas, né, fica uma coisa assim pesada, densa, tá? E então eu usei o exemplo da possibilidade, né, de uma família ter ganho uma bolada, um dinheiro, e com isso contou, estava feliz tal, e contou para as pessoas, para os vizinhos, para quem ela conhecia. Ela vai e conta que ela recebeu aquela quantidade de dinheiro. E por alguma razão, alguém invejou aquela situação, cria uma situação de assalto, de furto, né? E o pai dessa família, ele sofre um acidente porque estava buscando a fuga, ou mesmo no furto ou no roubo, ele acaba morrendo. Bem, o que isso provoca para essa criança que, amando muito seu papai e sua mamãe, se vê privado da presença do pai para sempre, né? Porque morreu, não tem como retomar. Então ele passa a repudiar, a afastar o dinheiro e a olhar para esse dinheiro como algo muito ruim na vida dele. Ele passa a ter um conceito de dinheiro distorcido. Ele passa a ter um conceito em que ele atribui ao dinheiro uma culpa que o dinheiro não tem, tá? É como se ele ficasse de mal com esse dinheiro, né? Com esse fluxo. Porém, esse fluxo, ele é necessário. Esse fluxo, ele precisa estar na nossa vida, porque ele está inserido em todas as situações da nossa vida. O dinheiro está presente em tudo na nossa vida, nas nossas trocas. Então, como eu comentei com vocês agora há pouco, como eu comentei com o pessoal anteriormente a esse problema técnico do Face, o dinheiro, ele nos propicia a possibilidade, por exemplo, de estarmos aqui realizando essa live, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, quanto vai estar também disponibilizado no YouTube, no meu canal depois. Então, gente, nós temos aqui uma situação em que nós olhamos para o dinheiro e esse dinheiro se torna necessário, mas como aquela criança que está dentro de mim sentiu muita dor e repudiou aquele dinheiro, atribuiu ao dinheiro a culpa das tristezas, o que naturalmente você vai repetir na sua vida de forma inconsciente? Porque aquilo deu um imprint na sua programação. E na sua programação, você passa a dar como certo que dinheiro é ruim, que ele traz tristeza, que ele traz infelicidade, que ele provoca acidentes, que ele é o motivador
dos sofrimentos, e aí você vai querer ter dinheiro com você? Só que aí o tempo passou e você compreendeu, por alguma razão, né, que você vai seguindo, você consegue então compreender que aquele foi um processo, aquilo foi um momento, uma fatalidade, que provavelmente era o tempo do seu pai, que foi de alguma maneira ele precisava ir embora e aquela foi a forma como o universo, como a natureza, como Deus encontrou, né, para que ele pudesse retornar, né, embora. E aí, gente, você fala, não, tá tudo bem, agora eu quero dinheiro, agora eu compreendi, agora eu quero bastante dinheiro na minha vida, e você não consegue. Você até starta o processo, ou seja, você até consegue dar início a esse processo. Você até consegue, sim, atrair situações de prosperidade construtiva, e quando você atinge um valor que se torna significativo para você, acontece alguma coisa e você perde tudo. Aí você se pergunta, poxa, mas parece que tem uma maldição. Meu pai morreu por causa disso, eu não consigo ter isso. E aí eu digo para você, existe sim uma interferência. Existe. E qual que é essa interferência? De onde ela vem? É externa? É alguém que fez alguma coisa para você? Gente, é algo que você assimilou, que você deu como certo quando você era criança. E a essa criança está ressonando essa programação que se estabeleceu lá atrás, naquele tempo, lá de trás, fez como uma tatuagem, né? Ele imprintou, ele inseriu na tua programação esse modus operandi, ou seja, passa então a funcionar dessa maneira. Ou seja, você passa a automaticamente e inconscientemente você passa a sabotar e você ganha e perde, você ganha e perde, você ganha e perde. Bem, isso eu já falei em programas passados. E você vai dizer, pô, Nilei, e como é que eu faço, né? Qual é a forma? Então, não existe varinha de condão. Eu já falei isso para vocês, eu vivo falando isso. Quem prometer varinha de condão, quem prometer uma solução super mega incrível, mágica, gente, sai correndo, porque isso não existe. Ah, mas o fulano de tal disse que se fizer o trabalho assim, 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 aquilo vai dar certo. Realmente, no começo dá. Porque é aquela força do start, que você já estava até conseguindo. E você está fazendo, e aí você vai, você fala agora, foi, acertei, é gol. E de repente você perde de novo. Aí vai dizer, você tem que reforçar, você tem que fazer de novo. Quando se é dito que precisa reforçar, e eu concordo que precisa reforçar internamente, dentro de você, tá? Essa mudança de postura. Sim, precisa mesmo. Quanto a isso, eu concordo em gênero, número e grau. Porque você precisa reforçar isso na sua vida. Que em muitos lugares é chamado de visualização positiva, tela mental, cocriação consciente. Bom, cada local vai dar um nome. E de fato, se você ficar repetindo e conseguir entrar em fase, em ressonância harmônica com essa frequência, você de fato vai conseguir sim mudar, tá?
mudar essa programação. Você vai conseguir. O que acontece é que poucas pessoas atingem esse objetivo, poucas pessoas conseguem fazer essa mudança de fato. E aí falam, mas é que você está fazendo a tela mental errada, você está fazendo sua visualização positiva errada, você está errando na hora de fazer a sua cocriação consciente. A questão, gente, é que quando você está fazendo isso, vem aquela criança lá atrás, bem lá atrás, aquela que está assustada e que diz assim: não, 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 não faz isso, não faz isso. Se você fizer isso, isso vai matar quem você ama, isso vai tirar de você quem você ama. E aí, como esse é como uma luzinha que estava lá em stand-by, é como um alarme que dispara, você inconscientemente interrompe aquele fluxo. E mais uma vez, você se frustra. Bem, como podemos agir com isso? Primeiro, nós temos aí um processo, óbvio, para a gente poder agir com isso, trabalhar com isso, né? É óbvio que tem que ter um processo. Qual é esse processo? Vamos lá. Então, vamos buscar, né, nesse processo, algumas saídas. Nós vamos, então, buscar o processo da constelação. Mas agora, constelação? Como que é constelação? Eu vou lá fora e olhar para as estrelas, isso é uma constelação? Gente, não é isso. Não é isso. O processo da constelação é um processo de acolhimento da dor, é um processo de acolhimento dessa criança, é um processo de entrar em contato com esses elementos, com esses medos, e a gente vai então vivenciando, entrando nesse processo, dentro do processo da constelação, que pode ser individual, se você não se sente à vontade, se você não quer se expor, tá? E que pode ser em grupo, que é também uma experiência muito rica, né? Estar em grupo, vivenciando esse processo da constelação, ele é muito rico, é muito bacana, porque nós temos ali uma interação de vários campos, de várias pessoas, que muito provavelmente se sentiram atraídas para aquela constelação justamente porque tem lá pontos em comum. E se for na individual, eu não quero me expor. Se for na constelação individual, a gente vai estar trabalhando com o teu campo. O teu campo, não é com o meu campo, é com o teu campo, aonde os elementos vão sendo colocados e você vai sentindo internamente quais são aquelas estimulações, o que aquela visão, o que aquela consciência está trazendo dentro de você. E aí sim nós podemos ir reformulando, nós podemos ir ressignificando, nós podemos ir reformando, né? A gente pode alterar aquele imprint lá de trás. Então, aquela tatuagem, você fala, mas tatuagem a gente não tira, mas a gente reforma. A gente coloca algo por cima. E assim eu posso mudar aquele significado. Quando eu olho para aquilo novamente, eu vejo de outra maneira, eu vejo com outros olhos, tá? Então, pessoal, quando eu convido vocês a esse tipo de reflexão, não é só por conta da constelação, pela constelação, mas pela possibilidade que você tem de reformular internamente conflitos e dores e situações, e inclusive doenças físicas, aonde você vai ser ativo e conscientemente ativo no seu processo de autocura, tá? Colaborando com todo o tratamento que você está recebendo ou que você vai se abrir para receber tratamentos de alopatia, de homeopatia, complementares,
tratamentos psicoterápicos e outros tratamentos. Então, a constelação, ela faz parte, ela pode vir a fazer parte, não é que ela faz parte, ela pode vir a fazer parte de um processo onde você passa, então, a ser ativo no seu processo para poder reformular, tá? E aquele papai, daquele exemplo que eu estava usando, que foi abruptamente, né, retirado desse sistema, ele volta a ser incluído dentro desse sistema interno seu com outros olhos, não com aquele olhar de tristeza, de perda, de trauma, mas com outro olhar, que pode vir a ser um olhar de gratidão, de admiração e de honra, que aí sim você desemaranha, você permite que esta rede na qual você está inserido, ela volte a fluir a energia de uma maneira mais saudável. E aí você começa a colher resultados, digamos assim, mais coerentes com aquilo que você estava buscando, tá? Então, pessoal, quando eu falo de constelação, eu falo da possibilidade que está aí para você que está aí me ouvindo, que está me assistindo, da possibilidade de você olhar para vários tipos de relacionamento. Durante 4 programas passados, eu falei especificamente do relacionamento com o dinheiro. Hoje nós abrimos o programa falando sobre o relacionamento com o dinheiro ainda, né? E chamando a atenção, convidando você para olhar para aquela criança e para as experiências que ela teve ao estar adquirindo o olhar para o dinheiro de forma saudável ou doentia, tá? E aí nós vamos então entrar numa nova fase de relacionamento, tá? E vamos começar a falar agora sobre relacionamentos de casais, seja ele hétero, seja ele homossexual, tá? Quando a gente entra então na questão dos relacionamentos de casais, nós estamos mexendo em um outro ponto nevrálgico em cada um de nós. Por quê? Volta aquela questão de que nós somos seres de relação e por sermos seres de relação, precisamos da relação com o outro. E quando eu olho para os meus relacionamentos agora, então, amorosos, eu vou buscar também referências nas minhas experiências que eu tive quando eu também era mais jovem, ou que eu espelhei dos meus pais, ou que eu espelhei dos meus avós, ou de qualquer outro ancestral, tá? Por exemplo, naquela animação Viva, a Vida é uma Festa, que é uma das animações, assim, preferidas, né, por quem estuda, por quem trabalha com quem trabalha com constelações. Nessa animação, a gente consegue ver claramente a lealdade inconsciente que aquele menininho tem com o tataravô dele. Ele espelha o comportamento daquele tataravô dele com um amor tão grande inconscientemente falando, que ele quer trazer de volta, ele se torna um missionário, ele se torna um agente de mudança daquele sistema justamente para propiciar, para poder trazer para aquele sistema que ficou adoecido em muitos sentidos, inclusive no sentido financeiro, aonde eles abdicam da capacidade
de atrair, de construir com o dinheiro, justamente porque teve aquela ruptura abrupta na vida da tataravó dele, que ressonou na avó dele, que ressonou na bisavó dele, que ressonou na avó, que ressonou na mãe e que está ressonando na vida dele, impedindo que ele realize aquilo que ele sempre amou e sonhou, que era a música, que o seu tataravô lá atrás gostava e fazia muito bem feito, né? Então, a gente olha, tá, para os relacionamentos da gente e começa a prestar atenção. E agora eu convido vocês a olharem com esse olhar carinhoso e a prestar atenção justamente no padrão em que você se coloca dentro dos relacionamentos. Como é o seu padrão de relação com o outro? Ah, eu me entrego totalmente, Mirley. Eu sou apaixonada. Quando eu tô junto com o outro, eu me entrego pro outro. Eu sou toda o outro. É, bonito, né? Um discurso muito bonito, mas a prática traz resultados terríveis, né? Porque você deixa de existir na relação com o outro. Então, alguma coisa tá esquisita nisso, porque o outro, quando se sentiu atraído por você, ele provavelmente estava buscando uma troca, né? E de repente você se joga todo no outro, toda no outro, e fica pesado, né? O outro fica pesado. E aí você para e pensa, meu, e é errado fazer isso? Não tem certo e errado, gente. Tem situações. Se para você agir e viver assim é importante, se esse é teu aprendizado, ele é importante para você, ok, mas até quando você vai insistir na mesma situação? Quando que você vai aprender com essa situação para que você possa então atrair outros tipos de relacionamentos? Porque aí o outro fica cansado de te carregar e ele diz assim: não, chega, tchau, fui, tô fora. Você é muito grudenta, você é muito grudento, você é pegajoso. E isso me incomoda. Tô ficando sufocado. E vai embora. E você se sente um capacho. Você se sente pisado. Aí você entra na vitimização dessa interrupção. E aí, gente, aí eu te pergunto. Eu pergunto para você nesse momento. De quem era esse padrão? Quem fazia isso na sua vida? Quem você viu fazendo isso na sua vida? A sua mãe fazia? Seu pai fazia? Ah, não, eles não. Eu nunca vi eles fazerem isso. E a sua avó? Ah, não sei, olha. Não, eu acho que não. Não. Tudo bem, pode não ser mesmo. Ah, mas a irmã da minha avó, nossa, a irmã da minha avó era muito assim. Sabe uma tiazinha avó tão boazinha, eu sempre gostei tanto dela. Você sabe que ela é uma tiazinha, uma vovozinha tão legal? E, sei lá, meu, mas ela sofreu tanto, sabe? Nossa, ela sofreu. Minha mãe falava, comentou, que essa minha tia-avó, ela sofreu demais com a vida dela, com o marido dela. Pronto. Encontramos um provável ponto de lealdade inconsciente. Ah, mas você não falou, Milei, que isso é só com a minha mãe e com o meu pai? Olha, os principais são os nossos pais, porque a nossa conexão com eles é muito forte. Mas pode estar com meus avós,
pode estar com os meus tio-avós, pode estar com meus bisavós e por aí vai, tá? Algumas vertentes dizem que vai até a 7ª geração anterior a nós, tá? Algumas linhas de pensamento aí, de clãs, dizem que vai até a 21ª geração. Ou seja, é gente pra caramba. Se você for fazer aí a tua árvore genealógica, você vai ver que é muita gente. E a gente pode estar conectado com alguém ou com algum desses parentes aí desses tempos de tão distante. E podemos estar, então, solidarizado e estar conectado, ligado a eles. E isso está influenciando na nossa vida aqui, tá? Então, quando eu convido vocês para olhar para os relacionamentos, eu estou convidando você para reavaliar como que você lida com o teu relacionamento, qual é a qualidade dessa relação. Não, mas olha, a gente vinha vindo tão bem, nós já estávamos super bem. A gente conversava, tinha os mesmos objetivos, a gente era muito unido, a gente era super cúmplice um do outro, a gente se dava super bem na cama. E de repente aí nós casamos, passou 6 meses a gente separou. Não sei o que aconteceu. Então, tá aí uma coisa para ser pensada, tá? Por quê? Porque enquanto vocês eram namorados ou vocês apenas viviam juntos, vocês tinham essa permissão e de repente casar vocês não tinham. E você vai falar, Ai, lá vem você com essas ideias tortas. não é ideia torta, gente. Muitas vezes a gente está conectado inconscientemente. Volta a questão do nosso inconsciente ser um iceberg. Então a gente está aqui, nossa consciência está aqui na pontinha do iceberg e toda essa parte de baixo é o nosso inconsciente. Então muita coisa vem dele, emerge dele com pressão e a gente nem se dá conta. E daí a gente está fazendo exatamente o que esse inconsciente nos falou para fazer e a gente nem percebe. Então, nós tínhamos no inconsciente emocional a permissão para ter namorado, para ter um amante, uma amante, né? Mas não tinha permissão de casar. Como assim? Lá atrás, em algum momento, a gente prometeu que ia ser para sempre. A gente ia ser a princesa do papai, ou o homem da casa da mamãe, ou aconteceu alguma coisa, eu vou ser sempre, para sempre, o guardião, né? Eu vou estar sempre casado com a minha mãe, vou estar sempre casado com meu pai. Então você lá no teu inconsciente até se permite namorar, até se permite viver junto com alguém, mas sem casar. Sem casar. Foi daí que surgiram as uniões estáveis, né? Ainda bem que apareceu essa figura jurídica que nos permite, né, legalizar aí as nossas relações, né, sem ter casado. Ou então, você casa, teve lá permissão, casou, viveu muito bem, até um certo tempo, a relação se esgotou, porque, gente, relação se esgota, tá? Se esgota, sim. Ou seja, aquele aprendizado que estava ali inserido naquela relação, ele acaba e, naturalmente, o universo vai te incentivar a buscar novos aprendizados. Então, você vai lá, em um rompante, você consegue se separar, se divorciar. Dali pra frente, você nunca mais consegue casar. Ou a pessoa fica viúva. Dali pra frente, mesmo que ela tenha ficado viúva muito, muito cedo, muito jovem, ela nunca mais consegue, de fato, se casar.
Não consegue mais. E por quê? Porque você tinha permissão para se casar, mas não tinha permissão para se divorciar. Nossa! Eu nunca tinha pensado nisso. Imagina, claro que eu tenho permissão. Tanto que eu me divorciei. Sim, no racional, na sua mente, perfeito. No Código Civil, perfeito. Porém, no seu código emocional, que está conectado lá atrás, com com vários ensinamentos, valores, dogmas, seja lá como for, que foram inseridos na tua programação, ali na tua infância, disseram para você que você não poderia mais casar. Era uma vez só na vida. E aí você rompe, né, com isso, materialmente falando. Imagina, eu rompi com isso não tem sentido, isso é um absurdo, isso é retrógrado, isso é assim. Você rompeu, civilmente você rompeu. No dia a dia você rompeu, de fato rompeu. Porém, lá atrás, naqueles teus aprendizados, você não rompeu. Você continua fiel. E por isso que muitos relacionamentos que vêm numa pós-separação, eles não conseguem sobreviver a um novo casamento civil, tá? Ele sobrevive a uma união estável, mas não sobrevive a um casamento. É curioso isso, né, gente? Então nessa série Relacionamentos, agora nós vamos entrar um pouquinho, pelo menos mais um encontro nosso, ele vai estar pautado na qualidade dessas relações. E aí eu convido você, tá, que está aí participando, a avaliar como que foram e como são as suas relações no seu dia a dia. Não importa se o seu relacionamento é hétero ou homo, tá? Isso não importa. O que importa é a programação que está estabelecida dentro de você. E é justamente em cima dessa programação que as constelações atuam para te libertar. Eu não te liberto, você se liberta. Você abre a porta da sua gaiola, entenderam? Então, gente, hoje eu vou fechar esse programa com esse convite, tá? Para que vocês olhem esses padrões que estão presentes nas suas relações. Tanto faz se é na sua relação com o outro, se é na sua relação com o dinheiro, se é na sua relação com os estudos. Nós vamos estar falando também sobre isso num programa mais à frente, tá? E dentro desse convite que eu estou fazendo para você, está inserido justamente essa possibilidade de você se dar, de se olhar, de se acolher. Mas para isso precisa atitude, gente. Você precisa ter a atitude de olhar para si, de olhar para suas questões, tá? E de se permitir, então, cuidar de você. Amar é olhar para você, é cuidar de você, é fazer as pazes com você e com as suas relações. Amar é amar-se para ter condições verdadeiras de amar o outro. Porque quando você se ama, você ama o outro automaticamente. E aquele convite, né, que o nosso irmão mais velho, que o nosso mestre passou e deixou aí, né, fez uma proposição para nós, amar
ao próximo como a ti mesmo. E como que você pode amar o próximo se você não consegue ainda olhar e acolher a sua própria dor e lidar com ela? Como a gente pode se tornar um só se nós estamos seccionados, se nós estamos fragmentados, se nós estamos distanciados do amor ao Pai, a Deus, a grande mãe, a divindade, a Shiva, o Oxalá, sei lá, o nome que você atribui, então a divindade, né? Então, pessoal, fica esse convite. Eu encontro vocês no próximo programa, tá bom? E vamos então dar continuidade aos relacionamentos. Namastê, até mais, pessoal.